Bom, de volta à política, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro foi suspenso e será retomado na próxima terça-feira. Para falar sobre o assunto, o Jornal da Manhã recebe agora o desembargador aposentado Henrique Calandra, ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Desembargador, muito obrigada pela participação, seja bem-vindo. Bom, a gente está só conectando o desembargador que conversa com a gente e nos ajuda a entender, a analisar essa primeira sessão sobre o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Amanda Klein acompanhou ontem o que achou, qual a sua avaliação sobre essa primeira sessão. Há uma tendência já clara para esse julgamento? O resultado desse julgamento muito dificilmente irá mudar, Adriana. Ontem as sustentações orais foram muito firmes. É claro que o Tarcísio Vieira, que é o advogado de Bolsonaro, é alguém muito experiente, já fez parte do TSE, já foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, fez a defesa ali com afinco, mas o que prevaleceu, na verdade, foi tanto a sustentação do advogado do PDT, como principalmente do Gonê Branco, que é vice-procurador eleitoral, então representa o Ministério Público Eleitoral nessa ação e apresentou o seu voto, defendeu a cassação, ou a cassação não, porque ele não tem mandato nesse momento, o ex-presidente Bolsonaro, mas a inelegibilidade por 8 anos, porque o Gonê entende que houve abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação e que estão caracterizados tanto o desvio de finalidade daquela reunião dos embaixadores, como a gravidade do fato. Os dois fariam parte de uma campanha sistemática do presidente Bolsonaro para minar a confiança no sistema eleitoral e no resultado da votação. Ele engendrou essa campanha durante 4 anos e um dos exemplos é a reunião dos embaixadores, mas ela se insere num contexto muito maior. Mas ali fica muito evidente o desvio da finalidade, ou seja, o uso da sua função como presidente da República para convencer os embaixadores, mas com um nítido objetivo eleitoral de alcançar os seus eleitores e enfraquecer a confiança nas urnas eletrônicas. Sim. Antes de retomar nossa entrevista, o Beraldo também analisa o que você achou, Beraldo, em relação à defesa de Jair Bolsonaro. Será que é possível convencer a corte? De que forma a defesa trabalhou nesse primeiro dia? A defesa foi muito técnica e efetiva no papel que precisava desempenhar, mas a impressão que temos é que esse julgamento já tem uma decisão tomada, mesmo antes da gente conhecer o voto dos ministros. Então, temos que observar aí o que vai acontecer, quais são as provas que serão consideradas e lembrar também que essa punição dele se tornar inelegível, ela começa lá na data do primeiro turno, segundo alguns especialistas, lá na data do primeiro turno de 2022. E aí a gente precisa até fazer uma reflexão dessa demora do julgamento. Se ele tivesse vencido as eleições, como é que isso se daria, né? Isso é um exercício para a gente fazer aí de imaginação. Bom, então o Jornal da Manhã recebe agora para falar sobre o assunto o desembargador aposentado, ex-presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Henrique Calandra. Desembargador, bom dia, obrigada pela participação, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com ouvintes e telespectadores da Jovem Pan, uma bandeira da liberdade e da democracia. Eu presidi não só a Associação dos Magistrados Brasileiros, mas atuei na América Latina, atuei no Mundial e atuei em São Paulo. Em primeiro lugar, que eu queria dizer, liberdade e princípio são coisas que não se vendem e não se pode transigir. Se fala em caçar direitos políticos como se fosse vender paçoca na feira. Isso é uma penalidade gravíssima. No meu tempo de estudante, ou nós pagávamos com a vida, ou nós pagávamos com banimento e outro tipo de pena muito semelhante a essa. Eu acho que isso não é democrático. E acho que julgamentos não podem ser maquinais, não podem ser coisas repetitivas, onde um segue o outro segue um. E eu estou lembrando aqui Paulo Bonfim, o nosso poeta eterno, que dizia: Calandra, nós estamos vivendo um tempo que as máquinas se humanizam e os homens se maquinizam. Falta um debate aberto e uma fundamentação. Quando você vai concordar, no tribunal nós fazíamos isso,
quando nós julgávamos um juiz, um deputado, um governante no Tribunal de Justiça, no órgão especial do Tribunal de Justiça, cada voto que um dos 25 dava podia demorar 10 anos a sessão, não importa. Nós tínhamos que justificar. Está concordando? Por quê? Está divergindo? Por quê? Qual o fundamento legal disso? E eu chego às lágrimas quando vejo julgamentos feitos nos tribunais como se fossem máquinas julgando pessoas. Eu fiz o primeiro projeto de apuração digital de eleição. Eu, juntamente com o engenheiro Luciano Bach, da Itautec, preparamos um projeto que nós achávamos um absurdo votar no papel, as irregularidades que existiam. Sim. Nós fomos expulsos do Tribunal Regional Eleitoral dizendo que nós tínhamos ficado loucos. Não é? Sim, surgiu o caso no Rio de Janeiro de fraude eleitoral. E eu queria fazer esses destaques, me perdoem, esse desabafo de um velho juiz, não é? De alguém que passou a vida julgando os outros, para dizer que para um julgamento ser justo e democrático, ele não pode ser um julgamento onde se adere a votações com base em repetição, sem uma fundamentação adequada de cada detalhe. Ia falar também sobre a apuração eletrônica. Eu fui juiz eleitoral a vida inteira, fiz a primeira eleição aberta de apuração de votos com um ginásio de esportes no interior de São Paulo. Sim. E queria dizer a vocês que, naquela ocasião, isso era algo impensável, fazer uma eleição aberta desse modo. E quando um presidente da República de um país recebe um relatório do Ministério da Defesa, um relatório inconclusivo, lançando dúvidas sobre o processo eleitoral, que não podiam existir, mas está lá escrito, não é? E ele convoca embaixadores e diz que aquele relatório trouxe para ele dúvidas sobre esse sistema informatizado. Aí o submarino, que ninguém tinha dúvida que era o melhor do mundo, que faria qualquer coisa, explodiu no fundo do mar. A tecnologia humana, ela deve ser checada, ela deve ser auditada. É assim que se faz democracia, com todas as minhas homenagens aos colegas juízes do Tribunal Superior Eleitoral, a partir do presidente Alexandre de Moraes, e a Jovem Pan, que tem a coragem de discutir um assunto desse. É um assunto, para muitos brasileiros, hermético, fechado. Muito importante. Obrigada pela participação. A seguir a pergunta de Amanda Klein. Desembargador, bom dia. Me parece que nessa reunião com embaixadores, Bolsonaro não teve o objetivo apenas de dividir as dúvidas que ele tinha sobre o sistema eleitoral. Ele abertamente mentiu, dizendo que havia fraudes comprovadas, que hackers haviam entrado no sistema do TSE com capacidade de manipular votos, de alterar a totalização. Ele fez acusações muito graves, sem nenhuma evidência de veracidade daquilo. O senhor, para uma plateia internacional, quer dizer, relegando o Brasil a uma república de bananas. O senhor não acha que isso tem gravidade e que representa também um desvio de funcionalidade, levando em consideração sua posição como presidente da República? Um presidente da República pode ser tudo, menos um engenheiro ou técnico. Esses comentários, Amanda, que falam de fraude, e nós, desde o começo no TSE, os hackers são contratados para testar o sistema e verificar que o sistema é confiável. Mas o presidente da República, por mais informação que ele tenha, ele não é um técnico. Nós passamos a vida apurando eleição. Nós sabemos que o sistema é confiável, que não há isso. E se ele reuniu delegações estrangeiras para dizer que ele tinha essas dúvidas, né? E ele faz isso usando um relatório do Ministério da Defesa que não é conclusivo. Nós temos que ser diretos. Eu levei minha vida profissional, antes de ser juiz, como auditor.
antes de ser juiz por concurso público. E como auditor, eu não podia chegar e falar mais ou menos. Tem que ser direto, reto e objetivo. Desembargador, na sequência, para a gente fechar, a pergunta de Cristiano Beraldo. Desembargador, bom dia. Tem se discutido a consideração ou não da minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres e que isso, de alguma forma, poderia abrir um precedente para a decisão do TSE ser questionada no Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que a consideração dessa minuta atrapalha o julgamento? Eu acho que sim, acho que influencia sim, e acho que é uma minuta inepta. Quantas vezes eu recebi petições ineptas, petições que o destino tinha que ser o lixo, mas eu era juiz, eu era obrigado a dizer sim, dizer não, mandar arquivar, fazer alguma coisa, porque nós não podemos mandar o vizinho decidir no nosso lugar. E esse documento, se é que isso é um documento, para mim é um lixo, tem influência sim no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, e tem algumas coisas que eu queria dizer para vocês. A jurisdição penal a competência penal pertence ao juiz de primeiro grau. É lá que as pessoas têm que ser julgadas. Nós não podemos transformar o Supremo Tribunal Federal numa instância criminal ordinária, porque ministro do Supremo, por mais que ele seja ilustrado, por mais que ele conheça, ele passa longe da jurisdição criminal. Eu tive que fechar caixão de juiz assassinado por crime organizado. Nós nunca abrimos mão da nossa competência de julgar bandido, de julgar delinquente, de julgar as pessoas. É lá no primeiro grau que as pessoas têm que ser julgadas. E esse 8 de janeiro, com tudo que foi dramatizado nos meios de comunicação, é uma coisa inepta, é uma coisa que não tem razão de ser. O delito, eu brequei o quanto eu pude que se qualificasse como terrorismo certas coisas, que golpe de Estado, atentado à democracia, e isso acabou passando no Senado e na Câmara e virou lei, porque os presidentes muitas vezes sancionam uma lei, um projeto de lei, sem atentar que todas essas coisas, a jurisdição penal, ela tem que ser exercida por juiz ou juíza de direito. Falo que as mulheres são muito duras na magistratura, que elas condenam, alguns colegas também falam que são condenadores, mas o Brasil subscreveu um documentinho chamado Convenção da Costa Rica. Sim. E lá está escrito que você tem direito ao duplo grau de jurisdição. Então, perfeito. Eu faço essas observações com dor no coração, porque não queria ver o Brasil um presidente reunindo delegações estrangeiras para falar uma coisa completamente sem sentido, um relatório feito sem a mínima base de princípios de auditoria, não é? Ok. E foi o Brasil virar essa bagunça que virou em termos eleitorais. Obrigada. Desembargador aposentado Henrique Nelson Calandra, ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Obrigada pela participação. Boa sexta-feira, desembargador. Obrigado a vocês também.